Hello, hello. Welcome to Hello, How Can I Help You? Esse é mais um episódio da série Hello, How Can I Help You? Eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há quase 35 anos e eu ajudo pessoas comuns a falar inglês desde a primeira aula. Sim, isso é possível, sim. Na metodologia correta, dá para você ir falando inglês desde a primeira aula. Bom, gente, nesse programa que eu faço, pelo menos 2 vezes por semana, que chama Hello, How Can I Help You? Eu gosto de deixar um vídeo gravado aqui respondendo perguntas sobre o aprendizado da língua inglesa. E hoje, uma das perguntas aqui que eu recebo ou por direct no Instagram, ou pelo Messenger no Facebook, ou pelo meu número pessoal de WhatsApp é: quanto tempo para eu realmente falar inglês? Quando que eu vou falar inglês? Né? Tem gente que está fazendo curso de inglês aí faz 5 anos e não fala. Tem gente que está fazendo inglês há 1 ano e ainda não chegou na parte de conversação, né? E uma coisa que me dizem muito, mas assim, é repetidas vezes. Eu entendo, eu até que entendo bem, eu leio muito bem, mas na hora de falar eu travo. Não, é uma das reclamações mais comuns que existe, que o aluno trava na hora de falar inglês. Então eu vou te falar o seguinte. Os pilares de aprender o inglês, que eu acredito, tá? É você olhar para uma palavra, ouvir da maneira correta, né? Aprender o que ela significa, né? E perguntar várias vezes até você realmente aprender aquilo e logo em seguida praticar, tá? Então eu vou explicar para você como eu ensino, tudo bem? Então vamos colocar de uma forma bem simples. Eu falo para você que a gente vai aprender hoje a falar e-mail. Tá legal? A gente vai aprender o e-mail. Aí eu vou colocar o meu e-mail, né? Vou explicar como é que fala o arroba, como é que fala o ponto, tudo mais, né? A gente nesse ponto já sabe soletrar, né? Então eu vou lá e falo o meu e-mail. Então, ó, Drica de Tavares, que eu tô pronunciando o G em inglês, tá? Tá aqui escrito meu e-mail. Drica de Tavares @ tô mostrando o arroba gmail.com. O que acontece? Quando eu coloco o e-mail e já pronuncio @gmail.com, eu não dou chance de você inventar um arroba aí. Até lembrei uma história engraçada. Se esse meu aluno algum dia vir esse vídeo, ele vai lembrar que ele mesmo me contou uma história. Eu dava aula para um rapaz e ele trabalhava numa empresa e estava numa ligação para Londres e perguntaram o e-mail dele. Ele passou o e-mail dele e na hora do arroba ele ficava arroba, arroba, arroba. E a pessoa do outro lado não entendia, né? Porque arroba em inglês é @. E aí, desde então, o apelido dele ficou sendo arroba, tá? Então é muito comum você olhar aquela palavra ali e ver a lembrança que você tem do português, né? Porque o registro que você tem arroba, sei lá, né? Uma embromation aí. Então, a partir do momento que eu coloco a palavra, você visualiza a palavra e eu falo a palavra certa, eu não dou tempo de você pensar o errado ou guardar o errado. Estava conversando com uma grande amiga minha, que é psicóloga, e ela está estudando muito a neuropsicologia, e ela estava me contando que na neuropsicologia eles enfatizam bastante para você não deixar uma pessoa errar, a pessoa fazer errado. Porque quando ela faz errado, ela agrava o errado. Então, o professor não pode deixar o aluno errar. Quando ele está vendo que o aluno vai errar, ele já interrompe o erro e já corrige, né? E é isso que eu faço. Eu corrijo o aluno antes dele errar. Então, eu mostro e eu falo a palavra. Porque, gente, nós temos o registro do português na nossa cabeça. Então, é muito comum a gente olhar para uma palavra e a gente lembrar do registro que a gente tem da nossa língua, né? E querer falar parecido com a nossa língua. Por isso que a gente acha tão difícil. Porque a gente não tem isso registrado. Então, quando que uma criança começa a falar? De tanto ela ouvir,
né? Se uma pessoa ficasse quieta com uma criança sem incentivar a fala da criança, a criança demora mais para falar. Tanto que, às vezes, quando uma criança demora para falar, os pais até procuram, né, um médico para ver se ela não tem nenhum problema de audição. Às vezes, o probleminha de audição resulta no atraso da fala. Já notou que muitas pessoas que têm problema na fala, né, às vezes elas têm problema na audição também? Então, o que a gente não ouve é difícil a gente reproduzir. Então, alguns sons em inglês não existem em português. Por isso que a gente demora um pouco mais para falar, porque a gente precisa colocar o ouvidinho para trabalhar, ouvindo bastante coisa em inglês, para a gente internalizar aquele som para conseguir depois reproduzir. Isso é muito importante, tá? Se colocar em contato com a língua, né? Colocar o teu ouvido ali em contato com a pronúncia do inglês para você, opa, eu ouvi, eu vou reproduzir. Quando você não ouve muito, fica mais difícil. A gente não tem muita dificuldade de falar o thank you. Por quê? Porque o TH não tem em português, né? Então não existe nenhuma palavra que você precisa fazer. Eu lembro quando eu era adolescente, quando eu ia fazer prova de inglês na escola, no cursinho de inglês, né? Não na escola, prova oral. Eu lembro que eu colocava o meu aparelho, que eu uso o aparelho para dormir, que eu tenho bruxismo, e eu lembro de colocar o aparelho, porque o aparelho me fazia falar tudo assim, então me facilitava na prova de inglês, né? Quem usa aparelho tem pronúncia melhor de inglês, viu? Não precisa fazer tanto sacrifício para fazer o né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas não custa repetir. A gente tem essa dificuldade de pronunciar o TH, primeiro porque a gente não ouve o TH que eu acabei de falar, mas o segundo motivo é porque a gente tem esses músculos aqui mais enrijecidos, que são músculos que a gente não usa para falar o português. E todos os músculos que não são usados, né, eles acabam o quê? Atrofiando, ficando ali quietinho. Por isso que uma criança tem mais facilidade para falar algumas palavras, porque os músculos são mais molinhos. A criança não pega o pezinho e coloca na cabeça, não segura aqui, é tudo molinho, né? A gente já é mais duro. A gente vai fazer um exercício, no dia seguinte a gente está todo dolorido. Depois que você fica repetindo o movimento várias vezes, aquilo fica mais maleável. A mesma coisa. Alguns sons do inglês, eles vão sair mais facilmente depois de você utilizar esses músculos faciais mais vezes. Ou seja, tudo é treino, tá? Tudo é treino. Não existe mágica nenhuma para você falar uma língua, para você dirigir, para você cozinhar bem. Tudo é treino. Quanto mais você repete, mais profissional você vai ficando. Tá? Então, repetindo a pergunta, Adriana, quanto tempo vai demorar para eu falar inglês? Para você começar a falar inglês, vai demorar uma aula. Você vai começar a falar inglês desde a primeira aula. Certo? Agora, lógico que existem métodos que ensina primeiro gramática, primeiro tradução, primeiro um monte de vocabulário para depois você aprender a colocar todo esse vocabulário junto, para depois você vir a falar. Ué, existem métodos assim, né? Existem métodos que é pura tradução. Eu não estou dizendo que traduzir é errado ou aprender vocabulário lá no Duolingo da vida está errado, né? Mas a experiência que eu tenho nesses 35 anos de professora, eu vejo muito aluno chegar até mim com anos de curso de inglês, mas sem falar, né? Tem gente que tem certificado de inglês, tem pessoas formadas em letras, né? Porque a faculdade de letras às vezes não treina a conversa, não treina a conversação. Eu já trabalhei em escolas de ensino fundamental e médio e acontecia de encontrar colegas, professores de português, que eram formados de inglês também e não falavam nada, né? Então, você ser formado não significa que você domina a língua, tá? E outra coisa também, gente, querer ter aula com pessoas que foram fazer intercâmbio, mas que não estudaram inglês, também é uma coisa perigosa, viu? É bom alertar. Porque quando uma pessoa não estuda nada e vai direto morar fora, é a mesma coisa. Você é brasileiro, você pode dar aula de português? Não pode. Pode. Você tem condições de dar aula de português? Até hoje tem um monte de coisa em português que a gente não sabe falar,
não é? Então a mesma coisa acontece com uma pessoa que vai morar fora sem ter uma preparação, uma base do inglês, uma base de gramática, tá? Porque daí ela volta falando nós vai e nós volta e se comunica, mas não tem condições de dar aula. Então cuidado com isso, tá bom? Eu conheço nativos que estudaram inglês também, então assim, além de ser nativo, tem o domínio da gramática, tem o domínio, é outra coisa, porque só ser nativo também não significa que ele pode te ensinar uma coisa correta, porque nem todo brasileiro pode dar aula de português, nem todo nativo da aula inglesa pode dar aula de inglês, que é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Conhece as expressões, né? Conhece a pronúncia, claro que sim, mas às vezes pode ensinar você de um inglês assim com bastante erro, tá? Então não estou dizendo que você tem que se enfiar a cara na gramática, não é isso. Eu estou dizendo que para falar inglês, né, para mim você está precisando aprender inglês para participar de uma reunião de trabalho, você está precisando aprender inglês para fazer uma viagem ou para participar de uma entrevista de emprego, seria muito bacana que você conseguisse se comunicar, se fazer entender, mas ter uma estrutura bacana, um inglês bonito. Então tem várias maneiras de aprender, mas a gente tem que tomar alguns cuidados também, tá? Então, voltando, eu conheço aluno que faz 5 anos de inglês, mas ainda não fala, né? Eu conheço gente que aprendeu sozinho em 1 ano. Então, isso é muito particular de cada um. Depende realmente do número de horas que você se expôs à língua, né? Quanto mais contato com a língua você tem, mais rápido você fala inglês. Tem gente que fala assim pra mim, mas eu acho que só morando fora que eu vou aprender inglês. De jeito nenhum. Eu nunca morei fora e eu falo inglês. Você pode muito bem morar no seu país. Se você tiver oportunidade para ir para fora, ótimo. Mas se você não tiver também, dá para você aprender qualquer língua desde que você se dedique, né? E aí, nessa coisa de dedicar, eu acho que tudo tem a ver com o método que você se encontre, um método que faça que você tenha vontade de estudar. E isso faz diferença também. Então eu vou colocar assim, olha, deixa eu só tomar um golinho de água aqui, gente, que a boca tá ficando seca. Só um minutinho. Vou colocar assim para você. Se você faz inglês porque você tem que aprender inglês e vai lá para um curso que você tem que fazer quando você chega do trabalho, tá cansado, vai lá, tem níveis diferentes na turma, às vezes é uma turma de adulto, que tem adolescente junto, e aí tem gente que fala mais e você fica para trás, tudo isso vai te desanimando, né? Eu sei que é uma coisa que acontece muito, eu já trabalhei em cursinhos de inglês, de franquias, e isso acontecia principalmente porque tinha que ter um número mínimo de alunos na sala, e quando não tinha, acabavam juntando 2 níveis. Isso era uma prática meio comum, então eu sei que isso acontece. Então, se você já tentou de tudo e nunca conseguiu aprender inglês, ou se você sempre teve o sonho de aprender inglês, mas nunca teve oportunidade, e agora, né, você pode estudar inglês, sei lá, seus filhos já cresceram, já foram para a faculdade, agora você pode realizar o seu sonho de querer ter independência, né? O inglês dá uma independência, né? Você não precisa de outra pessoa para falar por você, né? Se dê outra chance. Sabe por quê? Tem muito aluno que acha que não leva jeito para o inglês, que acha que o inglês não é para ele, pelas experiências negativas que ele teve na vida com o inglês. 95% do público que hoje eu dou aula é adulto. E uma reclamação bem comum é assim, nossa, Deus me livre, desde a escola, só de lembrar da minha professora de inglês, todo mundo já odiava a professora de inglês antes de conhecer a professora de inglês. E eu já fui uma dessas pessoas odiadas, né, que antes de me conhecerem já me odiavam, depois que me conhecia eu conseguia recuperar alguns alunos que tinham birra de inglês, sim. Por quê? Porque você já cresce achando que o inglês não é para você, porque você ia mal na escola. Então, quando vai chegando o professor de inglês, quem já sabe inglês, porque faz cursinho, acha a aula fácil. E quem não sabe inglês, não faz cursinho, que não quer aprender inglês, nem olha para a aula de inglês, porque acha que aquilo não é para ele. Então, isso é muito comum. A pessoa já crescer achando que o inglês não é para ela.
Aí quando chega na fase adulta, que realmente precisa de inglês para a faculdade nem digo, para o trabalho, né? Para subir de cargo numa empresa, ele vai correndo, tendo que aprender inglês na marra e já chega derrotado, achando que não vai aprender, que nunca vai conseguir participar daquela reunião, que o inglês não é para ele. Então, deixa eu te falar aqui, talvez você não tenha encontrado um método que te animou, um método que tirasse o melhor de você. Sabe, eu acho assim, existem tantos métodos de cursinho de inglês, por que você acha que existe tantos métodos assim? Tem um melhor que o outro? Tem um que você pode se identificar mais que o outro, né? Então, se fosse uma coisa muito fácil de se ensinar, não iam existir tantos métodos, ia existir um só, não é? Então, não desanime, vá, procura outro método até você achar algum que vai dar match com você. E vai existir isso, tá? Vai existir um curso que vai dar match com você, né? Do jeito que eu ensino, eu tenho tido muito sucesso, eu sou muito feliz da maneira que eu dou aula, porque eu sinto que os alunos, eles ficam animados. Tem aluno que me diz assim, a aula é uma terapia. Tem aluno que sai e depois volta. Eu fico tão feliz quando o aluno para de estudar e depois ele volta. E aí fica muito claro para mim que ele não parou porque ele não gostava da aula, ele não parou porque ele achou que ele não estava aprendendo. Ele parou por algum outro motivo, um motivo financeiro, um motivo, filho nasceu, ou foi promovido e a carga ficou difícil de conseguir conciliar com o curso de inglês. Quando o aluno volta, aquece o coração, sabe? Senão assim, poxa, deu tudo certo, tá dando tudo certo, né? E agora eu vim aqui para continuar, para aprimorar, porque é muito bacana você aprender inglês, mas é melhor ainda quando você já sabe inglês e ainda você mantém contato, sabe? Para você continuar falando o inglês, né? Até eu tenho uma pessoa que, pelo menos uma vez por semana, eu bato papo para manter o meu inglês ativo, para manter o meu inglês no nível bacana. Quando você qualquer coisa que você não utiliza, né, vai ficando enferrujado. Quanto tempo que você não anda de bicicleta? Aí você sobe na bicicleta de novo. Andar de bicicleta é a mesma coisa. É nada. No começo você fica meio balançado. No instantinho você lembra de tudo. Mas no comecinho você fica... Né? Então, você não usar a língua vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente não lê muito em português, o que acontece? O nosso vocabulário fica ali entre as mesmas palavras, você não fala bonito. Tem umas pessoas, né, que tem o dom da oratória. Eu tenho umas amigas assim que começam a falar, eu fico babando. Eu falo, nossa, por que eu não uso essa palavra? Uma palavra tão bonita. Porque eu devia ler mais. Se eu lesse mais, talvez eu tivesse um vocabulário melhor. Isso acontece em qualquer língua, acontece em qualquer coisa da nossa vida. Se a gente ficar sempre fazendo arroz, feijão e bife, batata frita, a gente nunca vai conseguir desenvolver receitas melhores, né? Então, tudo na vida da gente é assim. Se a gente quer melhorar, a gente tem que começar do básico mesmo, sem medo. Vou começar do básico, eu não sei falar nem meu nome. Então, vamos aprender a falar o seu nome, vamos aprender a se apresentar, vamos aprender a falar e-mail. Vamos pouco a pouco, porque em inglês, diferente de outras matérias, de história, de geografia, uma aula depende da outra. Uma aula não substitui a outra, tá? Eu tenho, assim, diversos alunos que fazem para mim assim, Adriana, mas você não dá aula todos os dias da semana? Eu falo, puxa, eu não tenho horário. Mas eu queria um curso que eu tivesse aula todo dia. Gente, ter aula todo dia não significa que você vai aprender mais rápido. Sabe por quê? Porque senão vão jogar vocabulário em você nos 5 dias. Mas que dia que você fixou? Tem aluno que se você der a mesma aula, ele não vai notar, porque ele não fixou o que foi dado. Você pode fazer inglês uma vez por semana. Se nos outros dias da semana você fixar e repetir e trabalhar o que você aprendeu, é muito melhor você aprender 20 palavras e você lembrá-las na semana que vem do que você aprender 100 e nos 5 dias e não guardar nenhuma. Sabe? A fixação faz toda a diferença. E aí cada aluno é de um jeito. Tem aluno que é visual, tem aluno que é auditivo, tem aluno que é sinestésico. O que significa isso? Tem aluno que só de ouvir ele já guarda. Então a maneira dele estudar, dele guardar as coisas só de ouvir, tá? Esse aluno que ouve é o aluno que deixa a gente mais doido quando a gente está na aula em escola, que a gente acha que ele não está prestando atenção, mas ele está ouvindo, tá? O aluno visual é aquele que precisa escrever para estudar, ele precisa ver aquilo, né?
A maior parte dos alunos alfabetizados que vão aprender inglês, eles são mais visuais. Por quê? Porque eles já têm o português na cabeça, então eles precisam ver a palavra. Ah, é isso! Porque eles já conhecem um som errado, aí quando eu falo o som certo, ele não consegue entender qual a palavra que é. Porque na cabeça dele, aquela palavra falava de um jeito diferente. Quando eu mostro a palavra, ele, é isso aí? Por isso que eu gosto de mostrar. Tá? E aí, quando o aluno olha ali, o visual, agora ele já sabe. E o sinestésico, além de ouvir e de ver, ele precisa de um exemplo que mexa com o sentimento dele, que ele guarde de uma maneira, sabe, para dar uma bombada aí no cérebro dele e ele conseguir relacionar com alguma coisa. Eu tenho uma aluna que eu gosto muito dela, a Fran, e ela, quando ela vai guardar alguma coisa, ela fica relacionando com alguma coisa. Para ela lembrar alguma coisa engraçada, né? Esses dias ela não estava conseguindo lembrar o sometimes, né? Aí eu falei para ela, sometimes é às vezes. Ai, como é que eu vou lembrar? Aí eu brinquei com ela, falei assim, porque às vezes o namorado some. Então, some com o times, fica sometimes, então às vezes o namorado some. Então isso daí é sinestesia, você lembrar alguma coisa engraçada para você lembrar o vocabulário, sabe? Parece bobeira, né? Mas eu estudava assim com a minha filha. Quando ela ia estudar biologia, geografia, história, ela não conseguia decorar. Eu inventava uma história engraçada para ela lembrar da história. Porque história a gente sempre lembra, né? Então, quando eu ia explicar o passado para os meus alunos, eu inventava uma história também lá, que o auxiliar brigava com o sujeito, inventava uma historinha qualquer. Isso é sinestesia. A sinestesia você consegue atingir quem é auditivo, quem é visual também. Porque história qualquer pessoa guarda, tá? Então, é legal você achar a sua maneira de estudar. Mas o importante é você fixar o que foi dado, tá? Então, eu sempre acredito que a melhor coisa é a gente ver, a gente escutar, para não confundir com o som do português, a gente aprender. Como que a gente aprende? Perguntando e o professor explicando. Essa parte de aprender é isso que eu quero dizer. E a parte de praticar. Praticar para fixar a matéria. Quando eu falo praticar, significa a gente utilizar as 4 competências da língua inglesa, tá? Significa o ouvir, né? Você treinou ouvir para você conseguir entender. O falar, que é o speaking, né? O listening. O speaking, que é o falar. O writing, que é o escrever. Gente, vocês desculpam a bagunça, tá uma falação aí na rua, criançada passando. E aqui onde eu gravo, no meu estúdio, é bem do lado da rua. Então esse horário passaram várias crianças aqui. Eu vou repetir essa parte para ficar mais fácil, tá legal? Então olha só, as 4 competências quando a gente aprende uma língua a gente escuta, né? A gente fala, a gente escreve e a gente... O que mais que a gente faz de língua, gente? Fugiu agora. Writing, listening, speaking e... Fugiu. Me ajuda aí. Alessandra, você tá aí ainda? Qual que é a 4ª? Fugiu agora. Daqui a pouco eu lembro. Olha só. Writing. O reading, claro. Você escreve e lê, tá? Então, as 4 competências são listening, speaking, reading e o writing, que é ouvir, falar, escrever e ler, né? Então, na hora da prática, a gente tem que juntar as 4 competências, né? Eu acho que a mais importante, claro, que é o speaking, que depende total do listening, que a gente só repete o que a gente ouve. Se a gente tem dificuldade para falar alguma palavra, é que talvez a gente esteja ouvindo errado. Tá legal? Outra coisa, eu gosto de usar, de ensinar dessa forma que eu estou dizendo, eu chamo de 3LP. 3LP são os pilares aí, né, que eu estava dizendo. Então, é o de look, o de listen, o practice e o learn. Mas os 3 L's vêm de look, listen e learn. E o P da prática, tá? O learn é aprender. Então, o aprender é quando você pergunta
e eu respondo. E o praticar, quando a gente consegue fechar com as 4 competências da língua inglesa, que é o que você precisa para fixar a matéria, né? Porque, falando das outras matérias, o inglês, a geografia, a história, a geografia, ele não precisa depender uma matéria da outra. O inglês depende total. Então, quando você sai de uma aula, para você ir para outra aula, você precisa lembrar da aula anterior e vai ser uma soma até você chegar num resultado, tá bom? Ah, minha querida afilhada, um beijo para você, para o seu marido que eu amo tanto. Saudade de vocês, viu? Um grande beijo, tá? Então, quando você vai saindo da aula 1, você treina a aula 1. Chegando na aula 2, você tem que lembrar a aula 1 para somar com a aula 2. Na aula 3, você soma 1, soma 2 e assim a gente vai crescendo e você vai sentindo o seu inglês crescendo. Tudo bem? Então, é possível você falar inglês desde a primeira aula. Agora, fluente, olha só, existe 1% da população brasileira é fluente. Eu disse 1%. 5% fala inglês e 1% é fluente. Eu acho que você tem que ficar ciente disso para você não ficar se cobrando muito. A gente aprende inglês para se comunicar com quem não fala português. Eu repito isso todos os vídeos. Você não aprende inglês para se passar por nativo. Você não aprende inglês para dar aula de inglês, a não ser que você queira ser um professor também, que é muito legal, tá? A gente conhece pessoas, conhece histórias e é muito prazeroso. É muito... o sentimento de quando você vê que você pode mudar a vida de uma pessoa, porque a pessoa está conseguindo falar, né, se comunicar no trabalho, melhorar de vida, não tem preço, é muito gostoso, né? Então é bem diferente, mas enfim, se você está aprendendo inglês é porque você precisa se comunicar com quem não fala português, não necessariamente um nativo da língua inglesa. Você vai poder se comunicar com qualquer pessoa do mundo. Você parou para pensar? Que coisa mais legal, você está falando com qualquer pessoa do mundo, que você pode muito bem nesse momento aí estar recebendo alguém no seu trabalho e estar dependendo de um outro funcionário para fazer a ponte aí entre vocês. Você não pode levar a visita para jantar porque você não consegue falar inglês sozinha com a visita, né? Você pode perder uma oportunidade aí de emprego porque não conseguiu fazer a parte de entrevista em inglês. Às vezes é uma entrevista que nem ia usar o inglês naquela função, mas na entrevista falar inglês fazia diferença, né? Faria toda a diferença. No seu trabalho aí, tá tendo uma chance de uma promoção e você não vai conseguir a promoção porque você não fala inglês, né? Teve lá uma viagem de turismo, mas não tinha guia que falava inglês. E aí todo mundo que estava indo na excursão falava inglês, só você que não. Aí você acabou não indo porque você não falava inglês. Ou você foi numa excursão, mas perdeu um monte de explicação que foi dada lá durante o passeio porque você não falava inglês. Sabe? O seu filho está com uma prova da escola em inglês, veio te perguntar e você não consegue ajudar o seu filho a fazer a prova de inglês. Vai dando uma frustração, né? Se dê mais uma chance. Se você até hoje não aprendeu inglês, não é porque você não leva jeito para o inglês, não é porque o inglês não é para você, é porque aí você ainda não fez o match, tá? E tem amiga aí que fala, homem não presta, não adianta, não quero saber de homem. Ela teve um relacionamento infeliz e acha que ninguém presta, não é assim. A gente não pode colocar todo mundo ali na mesma medida, né? Vai com calma, dá o seu melhor que as coisas acontecem. Procura um método que vai te satisfazer. Me dá uma chance aqui, segue aqui, ativa a notificação, ativa o sininho aí para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Me dá uma chance para te provar que dá para falar inglês sim. E desde a primeira aula, com certeza você vai se animar. Gente, quando a gente vai falando, quando tem oportunidade para a gente falar, vai deixando você mais animado para a próxima aula. Tem aluno que me fala assim, Adriana, sabe aquela expressão que a gente estudou? Eu vi num filme. Às vezes é uma frase que você conseguiu entender no filme. Já fez diferença,
né? Então, para você realmente falar inglês, além de você achar um método que seja prazeroso, que não seja pesado, aquela coisa, vou para aula de inglês, um método que te incentive, além disso, você precisa se colocar em contato com o inglês, procurar um máximo de coisas em inglês à sua volta. Então vai ser o seu celular, vai ser o seu e-mail e o seu eletrodoméstico já tem um monte de coisa em inglês, né, gente? Se a gente for olhar por volta, bom, na minha casa eu sempre tenho plaquinha em inglês, mas se a gente for olhar, a gente usa tanto inglês, né? A gente faz o download do programa, a gente faz o upload dos nossos vídeos, a gente está usando o termo de inglês o tempo todo e a gente brinca que eu não quero aprender inglês porque eu não uso inglês. Como não usa inglês? Você usa inglês o tempo todo, né? Os termos de inglês estão por aí para a gente usar e não dá para fugir. É a nossa realidade, sim. O inglês está aí para ficar, né? Então, por que não aprender uma língua que vai te dar mais contato com o mundo, mais liberdade para se comunicar, mais facilidades no dia a dia para responder seu e-mail, para receber visita, para viajar, né? Para ajudar um turista, de repente um turista que está num restaurante e o garçom não está entendendo e você pode ajudá-lo, né? Porque a gente não aprende inglês para fazer uma prova. A gente aprende inglês para viver uma situação que pode acontecer numa virada de esquina. Numa virada de esquina você pode trombar com alguém que fala inglês, né? A gente aprende inglês para se comunicar com quem não fala português. E ponto, né? Então se joga para aprender realmente, sem medo, com vontade, com ânimo, com alegria e acreditando que é possível. É possível falar inglês? Sim, e desde a primeira aula. Eu garanto para você. Dá uma chance para você de novo. Se você sempre sonhou e nunca tentou, vamos agora realizar o seu sonho? E se você já tentou de tudo e nunca conseguiu, vamos tentar pela última vez? Eu tenho certeza que você vai falar inglês ainda em 2022. Gente, a gente precisa se dar uma chance, sabe? Para coisas novas, para os nossos sonhos. O meu é dançar. Quem sabe esse ano eu não entro no curso, estou convencendo meu marido a fazer um curso de dança, né? Para realizar um sonho. Por que não? Né? Sempre é tempo de realizar os sonhos. E só falando de sonho, uma coisa que eu sempre fiz, eu falei muito inglês sozinha para treinar o meu inglês. E dizem que você é fluente quando você sonha em inglês. Hoje eu já sonho em inglês. E é muito bacana. A minha mãe dizia que às vezes eu falava dormindo e eu falava inglês. Ela dizia que eu falava de propósito, que era para ela não entender. Era muito engraçado isso. Saudade que dá. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa com vocês. Deixa eu ver aqui. Falei desde a primeira aula. Falei de uma aula depender da outra. Falei. Falei também. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar aqui. Tem aluno que estuda e aí quando a gente vai conversar em inglês, o aluno responde o que está no livro. Então nessa parte de prática que eu estou falando, que eu mostro primeiro, depois eu falo para o aluno escutar a pronúncia certa, ele aprender o certo, ele guardar o certo, né? Depois ele aprende me perguntando e eu respondendo e depois ele pratica. Nessa parte que eu estou falando da prática, que envolve as 4 competências, é importante você praticar com a sua realidade. O que eu quero dizer com isso? Tem aluno que aprende na escola, How are you? I'm fine, thanks, and you. Gente, isso não é verdade. I'm fine, thanks, and you é uma coisa que está lá no livro super engessado. O método não pode ser engessado, tá? Você está todo lá com cara de acabado. Você responde I'm fine, thanks, and you. Não dá. Você tem que responder a sua realidade. Como é que você tá? Nossa, eu tô cansado. I'm tired. Eu tô com sono. I'm sleepy. Agora, o I'm fine é aquele tô bem, mas sabe aquele tô bem, não tô a fim de conversar?
para quando você não dá uma continuidade na conversa. Por exemplo, eu tô de pé, tá? E aí você fala, senta aqui. Aí a pessoa fala assim, não, thanks, I'm fine. Tô bem assim? É isso, tá? Não fica respondendo I'm fine, thanks and you, que não tem coisa mais engessada que isso, tá bom? O importante é você aprender a responder o seu mundo. Gente que eu pergunto assim, o que você almoçou? Eu almocei potato salad. Mentira, potato salad estava no livro, né? Então chega de responder coisas engessadas que estavam no curso de inglês, tá bom? É importante você aprender para conversar em inglês e para realmente falar o que você tem que falar numa conversa como eu estou tendo com você agora, só que em inglês, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso ter esquecido de falar aqui. Posso deixar a correntinha do meu óculos cair e bater no microfone aqui, só faz som. Falei do exercício, tá? É isso mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Quando você aprende e já pratica, você fica animado, você fixa mais a matéria e vai aumentando progressivamente e rapidamente. E isso traz ânimo, né? Ânimo, agora vai dar certo. Então é esse ânimo que eu quero que você experimente. E eu espero que você me acompanhe por aqui para logo, para que eu possa realizar o seu sonho, o que você sempre almejou, falar em inglês ainda agora em 2022. Qualquer dúvida, manda sua pergunta ou por direct ou aqui nas mensagens aqui embaixo, tá? E eu faço um vídeo respondendo para você. Hello, how can I help you? São episódios respondendo as suas dúvidas sobre o aprendizado de inglês. E não esquece, você pode começar a falar inglês desde a primeira aula, eu garanto. Ok? Até o próximo episódio. See you!